Olá, esse é o Conexão Universitária, uma produção do Canal Universitário de São Paulo. O tema de hoje do nosso programa é pesquisa em música e para conversar sobre isso, nós temos aqui no nosso estúdio a presença do músico, compositor e pesquisador Flávio Regis Cunha. Flávio, seja muito bem-vindo ao Canal Universitário. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de conversar sobre o tema, sobre o assunto. O Conexão Universitária, como você sabe, é um programa que discute vários aspectos da pesquisa, sobre diversos campos do conhecimento, né? E você já desenvolveu uma bela trajetória aí pela música, mas tudo tem um começo. Como é que foi o começo do teu interesse pela música e depois pelo estudo da música? Bom, pela música, a gente não escolhe muito, né, quando se é criança, né? Então meus pais me colocaram para estudar, e aí eu passei muitos anos estudando de forma desinteressada até o estudo da música. Eu queria saber só de tocar, né, fazer... Que é importante também, né? Com certeza. Na verdade, eu queria saber mais de cumprir aquele repertório, aqueles estudos, e apresentar para as pessoas, apresentar para o público, e com isso eu ia me satisfazendo, né, com aquilo. Depois eu fui me interessando pela composição e pelo improviso de música, né, então de música popular brasileira, do jazz. Então, com isso, o interesse pela música improvisada foi sendo despertado. Depois eu comecei a trabalhar com música propriamente dita, tocando em alguns lugares, né, tocando na noite, tocando em alguns estabelecimentos, restaurantes, enfim. E ali eu pude praticar essa música mais improvisada, então tinha que ter um repertório grande para você cumprir 4 horas de noite, ali lógico, com alguns intervalos. Então... a gente tinha alguns truques para isso. A gente muitas vezes não ia lá com 30 músicas, mas a maioria do tempo era improvisação. Então, e como também as pessoas muitas vezes não tinham muita noção do que você fazia ali, até mesmo pelo volume, né, o volume de som mesmo. Não podia ser muito alto. Exato. Né? Então a gente acabava praticando bastante. Era como fosse um ensaio aberto, né? Isso. Um tipo de um ensaio aberto, né? Sim. E aí, mais tarde, quer dizer, você acabou fazendo... Você tem graduação, né, em regência na Unicamp, né? Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, também na área de música, né, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e agora está com um doutorado em curso, né, na Unesp. Sim, na Unesp. Quer dizer, essa história de tocar em bar e tal foi só um começo, né? Quer dizer, foi um petisco. Né? Eu precisava ganhar dinheiro, né? Na época que eu estudava marketing, eu não trabalhava em nenhum lugar e também não estava estagiando. Porque você tem também uma graduação em marketing também, né? Propaganda e marketing também pelo Mackenzie, pelo Mackenzie, né? Exato. E ali, onde eu conseguia dinheiro, pagar as contas, né? Tocando nesses lugares. Então, ao final do curso, eu decidi estudar música, assim, para valer mesmo. Não, quero ser músico, não quero esse negócio de marketing. E aí eu fui para estudar numa universidade que eu julgava ser de renome, né? Uma das principais universidades do país em música. E quando terminei o curso prático de regência, né? Regência plena, que é o nome do curso, que abrange tanto coral, regência coral, quanto orquestral, eu me dei um ano de descanso, depois daqueles 6 anos cumpridos, né? O curso tinha 6 anos. 6 anos o curso de regência. Aí hoje, atualmente, tem mais ou menos, se eu não me engano, 4 ou 5 anos. Né? Um ano foi suprimido. Então, eu decidi que eu precisava de uma pós-graduação, eu precisava fazer pesquisa em música, né? na área. E como é que surgiu essa vontade na graduação de fazer pesquisa em música? Foi já na graduação mesmo, né? Eu tinha um professor de composição que trouxe algumas coisas, né? Alguns temas para a gente, enfim, despertou esses temas nos seus alunos. E um deles foi o arranjador e compositor alemão, o nome dele é Klaus Ogerman. Né? Então,
aquilo, assim, ficou muito na minha cabeça. Isso na assim, graduação já surgiu a ideia desse compositor, arranjador. Isso, porque eu gostava muito das obras dele, do que ele tinha escrito. Você já conhecia o Klaus? Já conhecia. Enfim, da parceria dele com Tom Jobim, da música que ele compôs para cinema e para música popular americana mesmo, né? Então, o que me interessou naquele compositor? Uma coisa bastante específica, que foi os arranjos que ele fazia para cordas, para a seção de cordas da orquestra. Claro que ele fazia arranjos para madeiras e para metais também, mas na fase que eu estava, né, como regente, estudando regência, então o naipe das cordas era uma coisa que me atraía muito, e saber escrever para cordas era um desejo muito profundo meu, queria muito saber. E corda, aí, só para quem não sabe o que é a seção dos violinos, das violas, dos violoncelos. Isso, tocadas com instrumento de arco, né? Com arco, ok. Com arco. Isso. E aí essa vontade de escrever para cordas te levou até o Klaus Ogerman. Isso, exatamente. Que era uma figura que você já conhecia e que você gostava e tudo mais. Isso, né? é uma figura emblemática, né, do meio, assim, muito respeitada. Todas as pessoas que trabalhavam com arranjo inevitavelmente passavam por ele, né? Então, aí isso despertou realmente a curiosidade da pesquisa, porque eu acho assim, quem faz pesquisa, quer seja do que for, tem que ter uma coisa que se chama curiosidade, né? A curiosidade de saber um pouco mais, ou saber tudo, ou esgotar um assunto sobre determinada coisa, né? Sobre um determinado tema. E meu tema era como que eu poderia escrever melhor para cordas, sem conhecer esse autor, esse compositor, né? Então foi aí que eu comecei a pesquisar o compositor. O compositor. E depois isso acabou virando então a temática do seu mestrado. Sim. Em parte, sim, porque depois o tema o tema cresceu. Ele Antes disso, na graduação, você também fez um trabalho de conclusão sobre esse compositor? Ou não fiz. Porque na regência a gente precisa apenas estudar, apresentar um concerto em público. Então, não tive que fazer um trabalho escrito. Era uma coisa mais prática. Mas ficou aquela vontade que mais tarde, então, caminhou para uma pós-graduação. Exatamente, com certeza. E para quem ainda não conhece direito o Klaus Ogerman, né, pode ser que muita gente conheça de algumas obras dele e umas parcerias que ele fez com o Tom Jobim, né? Isso na década de 60, 70, né? Exatamente. Então, tem um disco conhecido do... Tem. Os discos mais conhecidos da parceria entre Klaus e Tom Jobim foram o disco Urubu, onde Tom Jobim ele quis fazer um trabalho realmente autoral, sem depender de nenhuma gravadora. E aí ele convida o Klaus para ser o seu arranjador. Né? Imagina você que Antônio Carlos Jobim, como um exímio compositor, precisar de alguém para arranjar suas próprias composições. Mas era uma prática comum naquela época. Então, Jobim convida Ogerman, até mesmo por uma trajetória anterior que eles tiveram, de parcerias e trabalhos, para realizar esse trabalho, esse álbum. Mas outras canções onde os dois fazem essa parceria, e pode-se considerar que são as canções emblemáticas, é a canção Desafinado, né? A canção Wave. Bom, Flávio, então, como você estava falando, tem o interesse pelo autor, interesse específico para escrever para cordas, né? E depois, então, isso futuramente virando uma dissertação de mestrado, o que isso impactou na tua formação como músico profissional? Sim. Bom, o que impactou de imediato foi saber transitar
nessa área, entre a área prática musical e a academia, né, a universidade. Ter que escrever um texto acadêmico, com referências bibliográficas, com teoria, né, analisando partituras, isso o músico tem a oportunidade de se debruçar sobre textos, quer seja uma partitura, uma linguagem específica da música, mas também com textos de autores como Adorno, como Canclini, né, que são textos complexos ali, né? Então você ter que interpretar e também desenvolver um texto desse agrega muito ao seu conhecimento intelectual, né? E não apenas o conhecimento ou a prática simplesmente do seu instrumento ou a prática num evento ou num concerto. Isso faz uma diferença, inclusive na prática também? Inclusive na prática, você tem... o seu universo se amplia, né? Então você passa a refletir sobre música de uma forma abrangente, de uma forma diferente, né? No meu caso, é claro que eu ainda não vi o resultado financeiro disso, né? Eu acho que uma pesquisa acadêmica tem que ir também além dessa questão de trabalho ou financeira. Você faz pesquisa por quê? Porque você gosta, porque você está a fim de descobrir coisas novas ou coisas que ninguém sabe sobre determinado assunto ou determinado autor. Então isso trouxe um retorno como ser humano para mim, né? Como um intelectual, como uma pessoa que quer contribuir para o avanço daquele conhecimento específico, por exemplo, né? Ok. Flávio, a gente vai fazer uma breve interrupção e nós voltamos já já com o segundo bloco do Conexão Universitária. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Conexão Universitária, uma produção do Canal Universitário de São Paulo. Hoje o nosso tema é pesquisa em música e para isso a gente está conversando com o músico, pesquisador, compositor Flávio Regis Cunha. Flávio, bom ter aqui você no nosso programa. A gente estava falando agora há pouco a respeito da tua trajetória na música, como é que você, assim, digamos, deixou de ser um músico profissional, de mercado e tal, e passou a entrar para um campo mais específico do estudo, né? Do estudo mais teórico, acadêmico da música. Porém, você não deixou esse teu lado de músico, né, músico executante, né, de lado. Hoje você está à frente de diversos projetos, mas não mais com a música popular, mas com a música erudita, né? Conta um pouquinho. Ultimamente, até por estar envolvido com regência de grupos diversos, quer seja corais ou orquestrais, eu trabalho na Universidade Presbiteriana Mackenzie e lá tenho um projeto específico de uma camerata, né? A gente deu o nome... O que é camerata? Explica para... Camerata é um grupo pequeno de músicos, né? É uma pequena orquestra. Quando se fala em camerata, a primeira coisa que vem à mente é um grupo pequeno de cordas mesmo, né? Como a gente estava falando de cordas agora há pouco. Então... uma pequena orquestra, a maneira mais fácil de começar é pelas cordas. Por quê? Porque tem muita gente que toca esse instrumento, né? Ou violinos, ou violas, violoncelos, contrabaixos, né? Tem muita gente que toca cordas no Brasil? Tem bastante gente. Cada vez mais tem aparecido pessoas querendo se aprofundar no estudo. Até mesmo por esse contexto das igrejas, né? Das igrejas evangélicas no Brasil, né? Principalmente a Congregação Cristã e a Assembleia de Deus. Então são instituições religiosas que promovem o estudo e formadoras, são né? Formadoras, exato. Eles são os principais fornecedores de músicos para as principais orquestras brasileiras, né? Então, entendi. E lá no Mackenzie
a Camerata, onde é o projeto que eu atuo, tem uma característica muito peculiar, que assim, é um trabalho voluntário. Esse é um grande apelo, o grande apelo do projeto, né? É uma coisa que se vê muito comum, é muito comum nos países europeus, até mesmo pela quantidade de orquestras que existem nesses locais. Então, trata-se de um projeto voluntário, onde as pessoas vão porque simplesmente elas querem fazer música, gostam de fazer música com alguém, querem praticar seu instrumento em grupo, e nesses grupos elas conseguem esse objetivo, conseguem a socialização, e com isso a gente também consegue oferecer a educação musical, uma educação onde ela, de repente, não vai achar no grupo da sua igreja, ou então no grupo do bairro onde ela participa, ou então, muitas vezes, ela não consegue ingressar nos projetos e programas que o próprio governo oferece, né? Entendi. Tais como a Municipal, a Escola Municipal de Música, ou a IMESP. E aí vocês oferecem a possibilidade de prática de conjunto e estudo de repertório, né? E qual repertório vocês estão desenvolvendo com esse grupo? A gente desenvolve o repertório barroco e compositores do século XX e XXI, né? Mais especificamente, do compositores atuais, a gente tem trabalhado com Karl Jenkins, é um compositor que é mais contemporâneo, isso, né? Contemporâneo dos dias atuais. Eu não gosto muito dessa palavra contemporâneo, eu gosto da palavra atual, que é um compositor vivo que está fazendo música de hoje para os seus... Está nas paradas de sucesso. Mais ou menos, pode-se dizer isso. E um compositor brasileiro muito bom que chama Dimitri Servo, né? Então, um compositor nosso aqui do nosso país, valorizando o trabalho dele, né? Tem feito muitas estreias aqui, tem regentes fazendo muitas estreias da sua obra. E a música barroca que a gente tem feito são coisas mais do conhecimento do público, tal como música aquática de Handel, algumas... E quando você fala de conhecimento do público, a gente pensa logo que música erudita não é algo de conhecimento popular. Pode ser de conhecimento de públicos, mas não é popular como são músicas cantadas, por exemplo, né? Sim. E, no entanto, vocês estão desenvolvendo esse repertório lá, como você bem falou, tem compositor brasileiro compondo para cordas, e deve ter muito mais gente aí, não é? Na tua dissertação de mestrado, você fala um pouco dessa questão da cultura erudita, da cultura popular, você discute um pouco a indústria cultural, né? Sim. No caso da indústria cultural, foi mais ou menos o viés que eu pude pegar para juntar o que o Klaus Ogerman fez, juntando a música popular à música erudita. Ele conseguiu fazer uma boa liga disso? Eu ao final do trabalho, eu acredito que sim, porque Klaus Ogerman teve três fases. Uma fase na Alemanha, onde ele trabalha para cinema, uma fase em Nova York, onde ele trabalha para a indústria cultural, uma indústria completamente voltada para a produção de música em série para grande quantidade de gente, para o grande público. Essa é a segunda fase. E a terceira fase, onde ele rejeita tudo isso e vai escrever sua própria música, sua própria produção artística, onde ele não é simplesmente contratado ou presta serviço para alguém, para algum grande estúdio, mas ele escreve para si. Eu vou fazer música porque eu gosto, porque eu acho que vale a pena, né? Então, falando um pouco sobre a indústria cultural. A indústria cultural, aos moldes de Adorno, é uma música feita para atender um público que volta do trabalho exaurido, onde suas forças são exauridas pelo trabalho,
essa pessoa volta para casa com o intuito de descansar. E onde que ela vai achar um certo descanso nisso? É na música que estiver tocando no rádio. Essa música não vai poder ser muito complicada. Essa música vai ter que ser uma música com pouca informação, tanto em texto quanto em elementos musicais da própria linguagem. Variedade de timbres. Isso. E assim por diante. Então, para que essa música atinja esse consumidor final, muita gente pensou em como fazer isso, né? Então, a música deve ter poucos elementos, né? Deve ter pouca informação para que um maior número de gente, de pessoas, possam consumir essa música. E aí, trazendo então para o panorama hoje, né, da atualidade, né, como é que você vê hoje a música brasileira sendo quase que de forma, né, massivamente divulgada, tanto aqui no Brasil como no exterior, com essa pegada mais popularesca? Como é que você vê isso como alguém que estudou não só as teorias, mas também compositores que construíam músicas com mais sofisticadas? Você vê um empobrecimento da capacidade de se fazer música no Brasil, ou até da própria cultura brasileira, porque, como você citou, Tom Jobim, né, já usava métodos assim de criatividade musical bastante elaborados quando traz um compositor alemão para fazer arranjos, né, nas suas músicas, que embora fossem músicas populares, eram músicas também muito bem construídas harmonicamente, né? Como é que você vê isso hoje, Flávio? Eu analisando assim o mercado e a dita indústria cultural, eles continuam fazendo a mesma coisa, né? Eu acho que eles só conseguem se desenvolver, né? Desenvolver um pouco mais do mesmo, né? Porque a gente continua vendo músicas realmente muito ruins, cada vez mais sendo divulgadas e consumidas, né? Hoje a gente ainda tem uma ferramenta maior que a internet, né? Que é a internet. Antes, naquela época, a indústria se valia do rádio e da televisão. Hoje não, tem o rádio, tem a TV, tem a internet, né? Então, o meio foi ampliado. Consequentemente, Consequentemente esses conteúdos também acabam, com certeza, tendo mais penetração, né? Bom, vamos falar então de projetos futuros agora. Como é que é? Hoje você então está cursando, acabou de entrar, né, no doutorado, está cursando doutorado lá na Unesp, né? E como é que está sendo a elaboração da proposta do seu projeto? Bom, como você falou, eu acabei de ingressar no doutorado. Então, as ideias de pesquisa ainda estão sendo elaboradas, muito embora eu já tenha um norte, assim, eu tenho uma ideia do que eu quero fazer, assim, na pesquisa de doutorado. Uma coisa eu sei, eu não quero fazer mais do que eu fazia antes, que é estudar esse compositor, porque não que eu esgotei o assunto, mas como eu já me debrucei muito sobre ele. Que inclusive virou um livro, né? Um livro que foi lançado lá na Alemanha, né? Isso, é uma editora alemã, né, que entrou em contato comigo e resolveu publicar em português mesmo o livro. Eu não teria condições de fazer uma tradução em alemão do livro, mas quando eu fazia buscas na biblioteca, na Deutsche Bibliothek em Berlim, ou em Leipzig, não aparecia nenhum texto sobre ele. Agora eu já posso pesquisar e já aparece o meu texto. Então, quem diria, né? Um brasileiro, então, falando de um compositor, de um arranjador alemão. Isso é porque em primeira mão. É verdade, porque na Alemanha tem muita gente bacana, muita gente boa, e eles mesmos não conhecem os seus próprios compositores mais recentes, né? Mas voltando então até o projeto de doutorado. Então, lá eu quero pesquisar sobre a música num período específico do século XX, que é a música, como a música se fazia presente nos regimes totalitários do início do século XX.
Isso na Alemanha e no Brasil. Na Alemanha, no período nazista, e no Brasil, na Era Vargas, né? Estado Novo, né? Na Era Vargas. E qual que é a linha, mais ou menos, que você pretende fazer? Uma linha mais histórica, uma linha mais musical mesmo? É a musicologia, uma linha específica da musicologia, mas abordando questões estéticas da música. Então, como essa música se fazia presente, como qual era a estética empregada por esses regimes para se valer da música ao querer dominar o cidadão, né? Como que os regimes faziam uso dessa ferramenta para domínio dos seus cidadãos. Então, isso aconteceu assim, aconteceu muito no nazismo, né? E aqui na Era Vargas também teve os seus desdobramentos, né? Então, é mais ou menos isso que eu estou estudando. E boa sorte, então, nos seus estudos. Espero que essa jornada seja bastante produtiva e que a gente volte aqui para falar sobre a conclusão desse trabalho. Ok, muito obrigado pela oportunidade novamente. Espero voltar em breve. Bom, nós agradecemos, Flávio. Então, esse foi o Conexão Universitária. O tema de hoje foi pesquisa em música. Se você tiver algum interesse sobre esse tema, tiver mais alguma questão que não foi abordada no programa, manda um e-mail para a gente, cnu@cnu.org.br. E até uma próxima edição.